Olá, turma, para mais uma aula dessa semana. Então, na semana passada, nós falamos sobre resolver sistemas lineares pelo método de eliminação gaussiana, pelo método de eliminação de Gauss e também pelo método de eliminação de Gauss usando a estratégia do pivoteamento. Hoje nós vamos trabalhar um novo sistema, um novo método para resolução de sistema, que é chamado método da fatoração LU. Então, vamos entender um pouco o que é esse método de fatoração LU, tá? Então, antes disso, a gente pode lembrar lá do ensino médio que uma matriz quadrada qualquer pode ser escrita como produto de duas matrizes. Então, para a matriz ser quadrada, ela tem que ter o mesmo número de linhas com o mesmo número de colunas. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos uma matriz quadrada 2 por 2. Tem duas linhas e duas colunas. Então, eu posso escrever essa matriz como produto de outras duas matrizes. Igual aqui no caso, o meu elemento 4, que é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, eu faço primeira linha vezes a segunda coluna. Então, 4 vezes 1, 4. Mais 0 vezes 0, 0. Então, dá 4. Aqui o elemento 3, ele é o elemento da primeira linha, segunda coluna. Então, eu pego primeira linha vezes segunda coluna. Então, 1 vezes 3, 3. Mais 0 vezes menos 1 dá 0. Então, dá 3. Então, por aí vai para poder encontrar o restante, saber os elementos, o restante dos elementos da minha matriz, certo? Então, o que a gente viu nas aulas anteriores, né? Que é uma matriz formada pelos coeficientes das incógnitas das N equações é uma matriz quadrada de ordem N. Então, o que a gente tem? Quando nós temos um sistema com N equações e N incógnitas, nós conseguimos escrevê-lo na forma matricial. E a matriz A, nós chamamos que é a matriz dos coeficientes. A gente vai formar essa matriz dos coeficientes, que são os termos que acompanham as incógnitas. Então, até agora, na eliminação gaussiana, a gente estava escrevendo na forma da matriz aumentada, que a gente pegava os coeficientes, os termos que acompanham as incógnitas, e o resultado, né? O termo independente, tá certo? Então, a gente viu aqui que a matriz, quando a gente está trabalhando, a matriz do sistema de N incógnitas, ela é quadrada. Então, se ela é uma matriz quadrada, ela também pode ser escrita como produto de duas matrizes, ok? Então, assim, a matriz A pode ser escrita como produto de duas outras matrizes. Ou seja, então essa matriz A matriz dos coeficientes, a gente pode escrever como produto da matriz L vezes a matriz U. Por isso que nós trabalhamos fatoração LU. Professora, a fatoração, ela vem da multiplicação? Sim, tá? Os termos da minha multiplicação, os termos que nós estamos multiplicando, nós chamamos de fatores. Então, por isso que a gente tem método da fatoração LU, ou seja, a gente está multiplicando a matriz L e a matriz U, que é resultante da matriz A. Então, a matriz A gente pode fatorar, ou seja, a gente pode escrever em duas, a gente pode escrever como produto de duas outras matrizes, tá certo? Então, a matriz A gente pode escrever como a matriz L vezes a matriz U. Mas quem são essas matrizes? Quem é essa matriz L e quem é essa matriz U? A matriz L vem de lower. Matriz L vem de lower. Esse lower, ele significa em inglês inferior, tá? Então, essa matriz lower vai ser uma matriz triangular inferior, com a diagonal principal unitária, ou seja, os elementos dessa minha diagonal, ele vale 1, tá certo? E ela é uma matriz triangular inferior, ou seja, os elementos acima da matriz, acima da diagonal, eles são 0, tá? Então, a matriz lower é uma matriz triangular inferior com a diagonal unitária, ou seja, elementos da diagonal valendo 1. E quem são os demais elementos? Os demais elementos são os multiplicadores das etapas do escalonamento. Professora, o que é isso, escalonamento? Lembra que na aula anterior, usando a eliminação de Gauss, o que a gente vinha fazendo? O que nós fazíamos? Nós eliminávamos aqueles termos que estavam abaixo da diagonal.
aquele processo que a gente faz de eliminação dos elementos que estão abaixo da diagonal principal, a gente chama de escalonamento. Vocês aprenderam isso provavelmente em álgebra linear e lá no ensino médio, tá? Então, quem que vai ser os outros elementos dessa minha matriz? São os multiplicadores, que a gente já falou isso na aula anterior, os multiplicadores que a gente utilizou para poder fazer o escalonamento da matriz. Tudo bem? E o U vem de upper. O que é esse upper? É uma matriz triangular superior resultante do escalonamento. Então, a gente não foi a gente lá na eliminação de Gauss, a gente escalonou tanto a matriz principal quanto a matriz do resultado. Neste caso, a gente só vai escalonar a matriz principal. E esse upper, eu falei errado, e esse upper é a matriz que a gente escalonou, o resultado da matriz que a gente escalonou, tá certo? Então, a gente já sabe que ela é triangular superior, e aí a gente vai escalonando até encontrar os valores, ok? Então, a gente viu que um sistema com N incógnitas, com N equações com N incógnitas, a gente pode escrever na forma matricial, AX igual a B. Porém, a gente acabou de ver que como a matriz A é uma matriz quadrada, a gente pode escrever como produto de outras duas matrizes. E a gente chama esse produto de LU, tá? Então, a matriz A gente vai escrever como produto de duas matrizes, LU. Bom, eu também posso escrever LUX, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Esse UX, a matriz U vezes o X, quem que é esse X, gente? É a matriz das minhas incógnitas, tá? Eu vou chamar de Y, uma outra letra qualquer, tá? Eu quis chamar de Y para ficar melhor para nós, tá? Então, eu tenho o seguinte. Então, eu tenho essa minha configuração. A matriz U vezes X eu chamei de Y. Então, eu tenho L vezes Y igual a B. E eu também tenho U vezes X igual a Y. Então, eu tenho um outro sistema. Então, eu tenho sistema LY igual a B. E depois eu tenho o sistema UX igual a Y. Tudo bem? Oh, mas, professora, olha, agora eu vou ter que resolver um outro sistema. Então, sim. Porém, esse sistema é mais vantajoso. Por quê? Qual é a vantagem da fatoração LU para o método de Gauss? Porque lá no método de Gauss, a gente escalonava a matriz aumentada. Então, a gente escalonava tanto a matriz A, também junto, ia no meio com os dados do termo independente, né? Do resultado. Então, a gente tinha que fazer a conta com tudo isso. Agora, na fatoração LU, a gente vai escalonar somente a matriz A, independente do resultado do B, tá? Pode acontecer de ser a mesma matriz A e termos sistemas com resultados diferentes, né? Então, assim, eu já calculei a matriz A e depois é só a gente mudar aqui, ó, no resultado. Então, por isso que ele é mais vantajoso, tá certo? Bem, então vamos lá. Resolva o sistema linear abaixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar o outro vídeo só para a gente resolver esse sistema para não ficar esse vídeo muito longo, tá? Então, vamos para o próximo vídeo.